Hoje nós estamos aqui para mais um episódio, né, do nosso podcast Conversa Magistral, dessa vez com a doutora Adriana Marinho, nutricionista, e que a gente hoje vai conversar sobre o papel da nutrição no espectro autista, né? Falei certo? É isso mesmo? Isso. Então, é um assunto, né, que é muito interessante na parte nutricional, ajuda bastante, né, as pessoas que sofrem, né, desse transtorno, né, ajuda muito a nutrição. E para a gente começar, eu queria saber mais ou menos como que foi que você entrou nesse ramo, né, nesse ramo de nutrição especializado nesse nicho que é tão difícil de trabalhar. Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui falando sobre, né, um assunto que é polêmico, porque muitos falam que a dieta não resolve na criança no espectro, né? Mas eu digo que não só uma criança no espectro, mas qualquer ser humano, né, ele vai responder muito bem, né, com uma dieta mais pura, mais limpa, né? Eu era advogada da área jurídica, fazendo um concurso, e fiquei grávida. E depois que o meu bebê nasceu, eu descubro as alergias, e eu não sabia o que era glúten. E eu entrei na faculdade de nutrição. Na faculdade de nutrição, eu fiz a faculdade junto com a pós. Então, como eu já tinha graduação em Direito, eu entrei para o reingresso na faculdade e já nos primeiros períodos da faculdade eu já iniciei a minha pós-graduação em alergia. E na pós-graduação eu começo a descobrir, né, um assunto que eu desconhecia sobre o espectro autista, e comecei a estudar o espectro autista e me deparei com um diagnóstico que eu não sabia, que hoje eu já sou laudada e descubro que o que eu tinha na minha vida, na minha juventude, na minha infância, tudo foi comorbidade de um autismo que não foi tratado. Então, a criança no espectro, ela, quando ela tem um diagnóstico, né, precoce, né, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Então, quando uma criança ela começa com um atraso de neurodesenvolvimento, ou seja, aquela criança que ela anda, ela tem contato visual, ela fala, em um momento, lá por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a criança começa a fazer uma coisa chamada regressão. Então, ela para o contato visual, ela para de falar, e isso tem que ser emergência médica. Então, isso é uma das formas que o papai, que a mamãe pode acender uma luzinha de alerta, né? Sim, é um alerta máximo, né? Porque todo o atraso no neurodesenvolvimento, a gente tem que investigar o que está causando isso, né? Então, o porquê que uma criança tem um atraso. Então, motivada por isso, comecei a me aprofundar sobre o espectro autista, né? Comecei a estudar genética, comecei a estudar as vias bioquímicas dessas alterações dessas crianças, né? E essas crianças, né, são crianças muito sensíveis. Eu li um artigo uma vez que fala que a criança no espectro, ela chega a ser 8 vezes mais sensível que uma criança neurotípica. Então, ela é mais sensível a tudo. Ela é sensível ao som, ela é sensível ao toque, ela é sensível ao paladar. Então, são crianças que muitas vezes apresentam seletividade alimentar. Então, aí, o que acontece? Essa criança, ela além de estar sendo exposta a esse mundo, né? Porque esse mundo, infelizmente, é muito tóxico para o ser humano, não só para uma criança no espectro, mas para qualquer outro ser humano, né? Desde que começou depois o mundo pós-guerra, né? Muito pós-guerra, que nós tivemos acesso a muitas coisas ultraprocessadas, muita facilidade, né? E essas facilidades, infelizmente, elas vêm embutido dentro delas alguns produtos, né, que ocupam receptores nobres. Por exemplo, receptor de uma vitamina B12, receptor de uma vitamina B9. E aí, o que acontece? Quando a gente bloqueia esses receptores, mesmo que a criança consuma esse alimento, ela não consegue, né? Que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere, o que a gente absorve.
E aí, muitas vezes, esses alimentos eles não entram para onde deveria entrar, por exemplo, em um ciclo de metilação. E aí, muitas pessoas me perguntam, o que é metilação? Né? A metilação ocorre por volta de 1 milhão de vezes por segundo em qualquer ser humano, e tudo que é produzido no nosso corpo precisa desse processo chamado metilação. E a metilação, ela precisa de algumas vitaminas nobres para ela funcionar. Por exemplo, uma vitamina B12, né? E aí aquela criança que tem refluxo, aquela criança que toma inibidor de bomba de prótons, aquela criança que precisa tomar por conta do refluxo, e onde essa vitamina B12 ela é absorvida? No estômago. Mas ela precisa, para ela ser absorvida, ela precisa de um pH adequado do estômago, ela precisa que essa comida seja digerida e seja absorvida, mas só que essa criança também toma fórmula. E essa fórmula, muitas vezes, que ela não tomou o peitinho da mãe, né? Às vezes a mãe não conseguiu amamentar, e aí tem que entrar com uma fórmula artificial. Essa fórmula artificial, já está falando, né? Fórmula artificial. Então, é agregado dentro dessa fórmula algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e muitas crianças, quase, não só crianças no espectro, mas muitos seres humanos, né? Aqui no Brasil, estima-se que 75% da população tem uma mutação chamada MTHFR, que é o metileno tetrahidrofolato redutase, e essa mutação, ela faz o quê? Ela pega esse ácido fólico que está na fórmula e não converte na forma ativa que a célula precisa usar, que é o metilfolato. E aí, essa criança não consegue metilar. E aí, em um momento da vida, né, por volta lá de 1 ano e 2 meses, a criança começa a ter regressão. Regressão de fala, regressão de contato visual. E, muitas vezes, né, o profissional, que muitas vezes não está acostumado com esse tipo de regressão, né, encaminha só para terapia. Né? A terapia resolve? Sim, resolve. Mas a gente precisa também trabalhar junto, né, equilibrando esses neurotransmissores dessa criança, equilibrando esses micronutrientes, equilibrando essa microbiota dessa criança, esse intestino dessa criança. Então, assim, eu acredito que nenhuma coisa, só uma coisa, vai resolver uma questão que é um espectro autista, uma regressão, né? Porque o autismo, ele é multifatorial, né? A gente não sabe o que levou aquela criança ao espectro autista, mas a gente tem essa criança, ela já dá algumas pistas para a gente. Então, através dessas pistas, né, que a gente precisa investigar, entender o porquê e sim sanar, né, esses problemas. Você falou de seletividade alimentar. Certo. Explica para a gente como que a criança, né, que possui esse transtorno do espectro, como que se dá essa seletividade alimentar? Então, essa seletividade alimentar, se a gente for pensar na parte bioquímica, certo? Vamos dar um exemplo. A criança, ela tem refluxo. E aí ela toma, né, aquele inibidor de bomba de prótons para poder aliviar esse refluxo. Esse inibidor de bomba de prótons faz o quê? Ele inibe um negócio chamado pH do estômago. Esse pH do estômago, né, ele faz o quê? Ele que ativa esse fator intrínseco para poder absorver essa B12. Aí eu não tenho B12, né, eu não metilo. É uma das causas. Outra causa é o zinco. Então, muitas crianças seletivas, elas têm um zinco muito baixo. E o zinco, ele é onde que ele está presente? Está presente em alimento, em comida, certo? Por exemplo, semente de abóbora é rica em zinco. E aí, essa criança, ela tem essa deficiência de zinco, né? E aí, quando a gente vai fazer uma anamnese nessa criança detalhada, é aquela criança que ela tem irritabilidade, ela tem birras. Ela grita, ela é agitada, ela não dorme. Esse zinco baixo, nosso corpo é feito de chave e fechadura, de receptores. E o mesmo receptor que entra o zinco, entra uma coisa chamada cobre. Cobre é cofator da noradrenalina,
que leva ao quê? À agressividade. Então, é aquela criança que é muito hiperativa, aquela criança que é agressiva, aquela criança que faz birra, aquela criança que não dorme. E aí, esse zinco baixo, sendo que ela tem muito cobre na corrente sanguínea, muitas crianças têm uma predisposição a ter esse cobre maior, essa nora mais elevada, esse zinco está baixo. Aí, olha o efeito dominó. Eu falo que é o efeito dominó. Então, zinco está baixo, não tem fator intrínseco, não tem B12, não tem metilação. Zinco baixo faz uma hipersensibilidade na boca, a criança não consegue consumir alimentos, sabe, pastosos, por exemplo, é aquela criança que tem aqueles vícios do creque-creque, né? Muitas dessas crianças têm a genética, né, chamada osfresia também. Então, a criança autista, né, ela é 8 vezes mais sensível. Então, essa osfresia é aquela criança que cheira o que come. Então, a seletividade na criança no espectro, ela é multifatorial. Então, ela precisa ser corrigida, a gente entender bioquimicamente o que está faltando nessa criança e a gente repor, e muita terapia. Precisa trabalhar com a fono, precisa trabalhar com a TO, junto com essa nutrição, junto com essa reposição de suplementação e, muito importante, trazer a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio desse corpinho. E depois que você tira os agressores e repõe o que está faltando, essa criança volta a comer. É impressionante. E outra coisa que eu falo também, que quando o nosso corpo está doente, né, porque é uma criança no espectro, quando ela entra no espectro, então ela tem uma disfunção de vários micronutrientes. Vários micronutrientes. Essa criança, ela tem inapetência. Inapetência é aquela criança que não come. Por que ela está rejeitando a comida? Por exemplo, baixa de ferro faz isso. Uma criança anêmica, a criança não come. A criança fica inapetente. E outra coisa também, que a gente tem que entender, que quando ela para de comer, ela não está adquirindo o quê? Ela não está absorvendo, não está consumindo o micronutriente. Então, é feito o quê? A cascata, né? E há uma cascata aí muito grande de inflamação nessa criança. E essa criança, esse cérebro, né, que está sendo atacado, né, porque existem alguns marcadores que a gente consegue ver se esse cérebro está sendo atacado, essa criança, ela está doente. Nesse momento da vida dela, ela está doente. E quando a gente está doente, a gente não come, né? Então, quando você pega um resfriado, né, quando você está doente, você não tem vontade de comer. Sabe por que você não tem vontade de comer? Porque o corpo não quer gastar energia para a digestão, porque a energia que ele tem, ele quer gastar no seu sistema imunológico para recuperar você. Então, vira um ciclo vicioso. E muitas crianças também entram na seletividade alimentar, né? Elas rejeitam alguns alimentos, porque aquele alimento já, vamos dizer assim, esse corpo ele está reagindo a esses alimentos. Ó, essas crianças, elas costumam ter problema gastrointestinal, costumam ter problema nesse intestino. Então, algumas têm diarreias, outras têm constipação. E o que acontece? Esse intestino, a gente chama que esse intestino ele fica tão inflamado que essa parede, né, abre uns buraquinhos nesse intestino, a gente chama de intestino vazado. E aí, quando essa criança ela consome o alimento e esse alimento ela não consegue digerir esse alimento ele entra na corrente sanguínea, pode entrar proteínas intactas, e essas proteínas intactas, né, sem ser digeridas, que deveriam entrar aminoácidos, e entra a proteína, por exemplo, de uma banana que a criança é viciada, né, em comer banana, ou então uma carne. Então, o nosso sistema imunológico, ele logo é ativado, porque não pode entrar proteínas intactas nessa corrente sanguínea, e aí começa a ativar esse sistema imunológico, e essa criança começa a inflamar e a desenvolver alergia. E aí, quando ela desenvolve alergia, esses alimentos, o corpo sabe, né, que aquele alimento está fazendo mal a ela, e ela começa a rejeitar esse alimento. Eu até falo que, olha só, quando você está caminhando e você vê uma carniça, você instintivamente você não come, porque você dá vontade de vomitar, não é? Porque se você comer, o seu cérebro sabe que se você comer aquela carniça, você vai passar mal. E aí o que você faz? Qual é o primeiro sintoma da criança quando vê a comida? Tem ânsia de vômito.
Então, assim, precisa ser investigada a causa, né, o porquê, porque ele é multifatorial. Então, essa seletividade, ela pode ocorrer por diversos motivos. Precisa trabalhar com uma equipe multidisciplinar para trabalhar com essa seletividade alimentar, né, e precisa, sim, investigar, né, bioquimicamente e equilibrar essa criança. E qual alimento que, de forma nenhuma, né, uma pessoa que sofre de transtornos, né, pessoa autista, não pode usar? Você tem algum tipo? Sim. Um alimento que é veneno para essas crianças. Não só para essas crianças, mas qualquer ser humano, tá? Tanto crianças que estão no espectro autista, quanto crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Os alimentos ultraprocessados, esses são os vilões. Embutidos, né? Embutidos. O glutamato monossódico, que é aquele sal de pipoca. O sazon da vida, né? Não pode falar. Né? Os alimentos que... Os produtos, né? Aqueles temperos prontos artificiais. Esses produtos prontos artificiais, eles são excitatórios. Então tem que, primeiro de tudo, ler o rótulo, não é isso? Aprender a ler rótulo. Aprender a ler rótulo. Então, assim, o maior vilão, glutamato monossódico, para mim, é o pior de todos. Os alimentos ultraprocessados, que tem mais de um ingrediente. Então, assim, arroz é processado. Ele só tem um ingrediente. Então, esse pode. Ainda pode. Ainda pode. Mas a gente tem que pensar que esses alimentos, né, que são processados, são alimentos que passaram, por exemplo, na linha de produção deles, né, são produtos que receberam agrotóxicos. E aí tem já vários artigos na literatura correlacionando o glifosato, que é um produto usado nas lavouras, né, esse glifosato que aciona genética do espectro autista. Então, as pessoas que têm uma pessoa no espectro na família, né, o ideal seria fazer a dieta mais limpa possível. Então, trabalhar com produtos orgânicos, né, ofertar, né, os produtos orgânicos o mais natural possível. E se não conseguir consumir alimentos processados, ou seja, minimamente processados, ou seja, arroz, o feijão, né? Porque a dieta do brasileiro ela é muito boa, né? Muito boa. Então, o arroz, o feijão, a carne, e eliminar os produtos que têm mais de um ingrediente. Então, o biscoito processado, aquele biscoito recheado, aqueles iogurtes cheios de corantes. Então, tudo isso faz mal para essa criança no espectro autista. Antes de fazer qualquer dieta, é bom que investigue se essa criança não tem doença celíaca, certo? Que para, por exemplo, investigar a doença celíaca, precisa antes a criança estar comendo, porque se a criança já estiver em dieta, e você muitas vezes faz aquela dieta de restrição, né, do glúten, da caseína, que é a mais comum, precisa antes investigar se essa criança não é celíaca, se essa criança é alérgica. Então, assim, não se resume só a uma dieta de restrição, de glúten, caseína. Não. Se resume a uma dieta mais limpa, uma dieta mais pura, uma dieta orgânica, certo? Ou seja, eu sou cristã, certo? Se a gente respeitasse o nosso manual, que é a Bíblia, né, e fosse lá na dieta de Daniel, procure Daniel, dieta de Daniel. Aí, se fizer isso, com certeza, qualquer ser humano vai se beneficiar, não é só criança no espectro. O ensinamento está ali, né? Sim. Quem segue ensinamento vai bem. Outra coisa, o espectro, né, autista tem vários níveis, né? Sim, nós temos vários níveis de espectros e dois tipos de espectro. Nós temos o autismo tipo 1, que é o sindrômico, é aquela criança que é sindrômica, por exemplo, que tem síndrome de Down, que tem síndrome de Williams, que tem síndrome de Job, e também ela pode ter como comorbidade o espectro autista. E nós temos o autismo tipo 2, que é o regressivo, que é aquela criança que tem todo o marco de desenvolvimento e em um momento da vida dela, ela começa a regredir, certo? E nesse autismo, né, nós temos graduações, nós temos tipo 1, 2 e 3. Ou seja, o tipo 1, que é o autista leve, vamos dizer assim, tá?
quem está dentro desse autismo tipo 1, que inclusive eu sou o tipo 1, que é o antigo Asperger. Antigamente nós falávamos síndrome de Asperger. E pelo DSM-5, a síndrome de Asperger ela foi excluída, certo? E é somente transtorno do espectro autista. Então, o tipo 1 seria aquele autista que ele consegue falar, ele consegue interagir, mas ele tem bioquimicamente as mesmas disfunções do todos os graus de autismo. Então, é uma pessoa que não consegue metilar, uma pessoa que inflama, uma pessoa hipersensível, é uma pessoa que pode ter algumas comorbidades, inclusive levantar a bandeira, né? Porque a gente fala muito em criança no espectro, né? Mas nós temos hoje muitos adultos que não sabem que são autistas e são autistas, né? Eu vejo, assim, pessoas, quais são as comorbidades? Como é que é esse autista adulto? Esse autista adulto, ele é ansioso. Esse autista adulto, ele pode ter diagnóstico de depressão, né? A vida toda ele ter sofrido de depressão, né? E tomar ansiolíticos. É aquele adulto, né? Que quando na infância sofreu bullying, porque ele era muito tímido, ele não conseguia, né, se sentir em nenhum grupo. Então, é aquele adulto que ele olha a sociedade e ele não se vê na sociedade. Esse adulto, ele pode apresentar doenças autoimunes, é muito comum ele ser inflamado, ter fibromialgia, ter, por exemplo, artrose, artrite, tá? E ansiedade, tá? E não deixa de ter, né, o transtorno de déficit de atenção, porque existem muitos autistas adultos que têm como comorbidade o transtorno de déficit de atenção, que só é detectado lá quando ele começa a entrar no colegial, já né, maiorzinho, lá com 10 anos, 12 anos de idade, e começa mas não, porque meu filho não consegue, né, só tira nota baixa e tal. Tem que, gente, entender o porquê que está acontecendo aquela disfunção. Então, pode ser um transtorno de déficit de atenção também. Esse déficit de atenção, que muitas vezes as pessoas acham que tem que ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não, ele é um dos módulos da hiperatividade, que pode estar combinado ou não com a hiperatividade. Às vezes, assim, se você vê aquele adulto que ele pode ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e essa hiperatividade não é que aquele adulto é agitado, que fica andando para o lado. Não é assim. Essa hiperatividade é mental, muitas vezes. Então, é quando aquela pessoa que deita e fica assim, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, eu não vou conseguir. Então, assim, ele não consegue dormir, ele demora a pegar no sono, ele fica só pensando no que ele vai fazer. Quando ele consegue, assim, ele faz uma lista imensa e ele não consegue cumprir uma única coisa dessa lista. Ele é desorganizado, e muitas vezes ele consegue ler, ele consegue focar, mas às vezes ele tem um hiperfoco. Ele tem um hiperfoco para um determinado assunto. Mas, por exemplo, ele consegue ler um livro paradidático em 3 dias, mas não consegue ler a matéria do colégio, por exemplo, em 1 mês. Não consegue aprender. Então, assim, existem várias características, então tem vários tipos de déficit de atenção. Então, nós temos vários autistas, né? Os autistas, por isso que o nome é transtorno do espectro, é um espectro, né? Que tem várias disfunções, podem ter várias disfunções, né? Tem vários graus, né? E o fato dessa pessoa estar falando, né? É muito comum, por exemplo, a menina no espectro, ela não foi muito descrita no DSM-5, que nós usamos o DSM-5 nos Estados Unidos para descrever, né, as disfunções neurológicas, né? E esse DSM-5, ele fala muito do autismo no menino, mas na menina é diferente. A menina é aquela menina quietinha, aquela menina que não, né, que ela costuma falar, mas ela é tida como tímida. Ela é tímida? Não, tadinha, ela é tímida, ela não fala. Então ela sorri, ela imita. Então ela imita a sociedade. Então, ela vai muito dos grupos, ela observa, vê como é que aquele grupo está se vestindo, aquele grupo se comporta, e ela começa a se comportar similar a esse grupo porque ela quer ser aceita na sociedade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas crianças, né? Observar, principalmente se vocês têm uma menina em casa, tímida, né? E que não consegue se socializar, então tem como a gente intervir nisso, porque é só trabalhar com a individualidade bioquímica, tá? Dar o que esse corpo precisa,
né? E é vida que segue. E o diagnóstico, porque todo mundo fala que diagnosticar uma pessoa de autismo é muito difícil, né? E como, primeiro, o diagnóstico, e segundo, assim, qual seria o profissional ideal, né, para fazer esse diagnóstico? Certo. Se for criança, certo? Criança. A mãe em casa suspeitou que houve algum atraso. Ele falava papai, não fala mais. Né? Ele olhava para mim e sorria, hoje não faz mais. Ele começa a brincar de uma forma diferente, por exemplo, não funcional. Então, isso é um alerta máximo, tá? Eu acho que tem que ser, todos têm que estar em alerta da família e levar o pediatra. O pediatra é o primeiro profissional, né, que essa criança vai ser assistida. Esse pediatra encaminha esse paciente para um neurologista, certo? Porque esse neurologista, ele precisa investigar essa criança, o que está acontecendo, o porquê que teve aqui esse atraso e se realmente está acontecendo esse atraso. Existem alguns exames que esse neurologista ele vai, né, encaminhar essa mãe para fazer. Muitas vezes esse neurologista ele já encaminha já para terapias, então para TO, para fono. Deveria encaminhar também para o nutricionista, né, para poder equilibrar essa dieta, né, equilibrar esses nutrientes. Mas de praxe isso não acontece. Mas o ideal é que essa criança também fosse assistida pelo nutricionista e também encaminhar para um geneticista, porque precisa ser investigado se essa criança, às vezes ela tem uma síndrome e a mãe não sabe, não foi detectado no nascimento. Então precisa fazer uns exames específicos, por exemplo. O primeiro exame seria o cariótipo, é um exame, né, que o plano de saúde cobre. É um exame mais barato, custa em torno aí de uns R$400, faz o cariótipo, para saber se não é um X frágil, que muitas vezes, né, para ver se não tem um problema no cromossomo, que é estrutural, né? Não é o DNA em si, isso aqui é um exame de estrutura do DNA. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, tá? E esse cariótipo, ele vai investigar se esses cromossomos estão alinhados da forma correta, se não tem alguma disfunção, se não está faltando uma perninha, se não é um triplo X. Então, assim, se é um X frágil, esse é o cariótipo. Muitas vezes, por ser um exame muito simples, ele não é tão abrangente, e se caso ele der negativo, aí segue a investigação e aí vai pedir um CG-array, que é um exame mais específico, que também é estrutural, para saber se essa criança tem algum problema nessa estrutura desse DNA. Não conseguiu detectar, aí o próximo passo seria o exoma. Aí faria o exoma, e se esse exoma, né, não tiver, né, que é os exons, não é dentro do DNA. Eu vou saber quanto que é a quantidade desses exons, se está adequada, se não, se tem alguma mutação. E se caso contrário, não conseguir achar, certo? Vai para o genoma. Aí vai investigar dentro do DNA. Certo? Mas eu estou diante de um autista adulto. Então, o adulto, ele acha, não, peraí, eu tenho algumas dessas características. Sim. Né? Eu tenho essas características. Como é que eu faço para ter o diagnóstico? Né? Qual é o passo a passo para esse diagnóstico? Então, precisa ser passado por uma neuropsicóloga especializada em diagnóstico em autismo. Então não adulto. É uma coisa muito simples, né? Não é só eu falar, eu sou autista, eu tenho característica de autista, ou então eu tenho transtorno de déficit de atenção. Não é assim, tá bom? Você se auto-diagnosticar, isso não é legal. Então, você desconfia que você tem, você vai atrás do diagnóstico. E eu digo a você, o diagnóstico é libertador. É muito bom. É bom que te prova que você não é doido, que não é da tua cabeça. Foi o que aconteceu comigo. Então, você vai passar por uma avaliação de um neuropsicólogo. Essa avaliação dura mais ou menos 3 meses. Você indo semanalmente, você vai fazer vários testes nessa neuropsicóloga especializada. Aqui em Campos, a gente tem algumas neuropsicólogas, né, especializada no diagnóstico do espectro autista, e ela vai avaliar você, ela vai fazer alguns testes, vai saber qual é o seu QI, quais são as suas características, se você tem outras comorbidades, que às vezes você tem não só o espectro, mas você tem, por exemplo, associado à ansiedade. Então, você tem também o déficit de atenção como comorbidade do espectro. E aí ela vai te laudar, ela vai também perguntar aos seus familiares, por quê? Uma coisa
é você estar com essas características. Outra coisa é você sempre ter tido essas características. Então, o autismo no adulto, você sempre teve, desde a infância. Então, ela vai questionar, vai perguntar a seus pais, seus irmãos, quem convive com você, se você tem as características realmente. E aí, diante desse laudo, que vai durar mais ou menos 3 meses sendo avaliado, aí vai ser encaminhado, e quem fecha o diagnóstico é um médico, é um neuropsiquiatra. O neuropsiquiatra, ele vai fechar esse laudo seu, tá? E vai laudar, e vai ver se você vai ter a necessidade de entrar ou com medicação ou com suplementação, tá? Mas a nutrição, ela pode fazer muito por esse adulto, né? E aí investigar a causa, né? Porque esse adulto é um adulto inflamado, é um adulto que ele costuma não metilar corretamente, ele não tem neurotransmissores adequadamente, a produção é baixa, por exemplo, de uma serotonina, de uma dopamina, né? Que é relacionada ao foco. Uma nora muito elevada, é aquele adulto que não dorme, que precisa tomar aqueles remedinhos para ajudar a dormir. Então, assim, a nutrição pode, sim, né? Porque quando eu comecei a fazer a nutrição, eu não imaginava que a nutrição tinha esse poder. Eu não imaginava. Então, eu achava, até lembro que uma vez eu estava na aula de anatomia, né? E vendo, né, uma peça, e eu não conseguia nem colocar a mão na peça direito. E aí eu falei, professor, eu entrei na faculdade para prescrever arroz e feijão, não para ver um cadáver, não para mexer em peça. E aí eu não imaginava que a nutrição tinha um poder tão grande, né? Porque a nutricionista, ela tem um poder de equilibrar o ser humano, de dar a suplementação, de dar o... Te esquece. Porque o alimento é o melhor remédio, né? Sim, sim. Faça do seu alimento, né, o seu remédio do teu alimento. Já dizia, né, o pai da medicina, que é Hipócrates, né? Porque, nesse caso, você, com alimentação adequada, não é só para os autistas, mas para qualquer todo ser mundo, humano, né? não, é todo ser humano, né? Porque eu falo que toda vez que a gente se alimenta, do café da manhã, o almoço, o jantar, você tem uma janela de oportunidade de alimentar as suas células. Então, se você que escolhe, então você tem um livre-arbítrio, né? Se você é adulto, né? Agora, criança não. Criança, quem tem, né, o livre-arbítrio ali são os pais que estão determinando o que dá aquela criança para comer. Então, tenha consciência, cada vez que for alimentar o teu filho, pense que é uma janela de oportunidade, ali eu estou alimentando as células dele, e essas células, né, que vão determinar o que seu filho vai ser. Porque você pode criar um distúrbio para o resto da vida. Perfeitamente. Cada célula nossa, né, a gente tem que pensar assim, eu vou alimentar essa célula, para a minha célula produzir o quê? Produzir dopamina para melhorar o foco do meu filho, para produzir serotonina para fazer meu filho sorrir, ser feliz, né? Ficar tranquilo. Produzir, por exemplo, enzimas para poder digerir o alimento, o próprio alimento que ele come. Então, assim, nós somos o que comemos. Só que quando a gente procura facilidade, vai no supermercado e abre um pacote de miojo, abre um pacote... Então, pense bem no que você está fazendo. Você só está matando a fome dele naquele momento. E não matando, ou seja, não nutrindo aquela célula. Você só está simplesmente dando açúcar para ele e dando vários produtos, né? Produtos conservantes, acidulantes, corantes, que vão ocupar receptores de vitamina e aí, infelizmente, não tem um efeito, não é muito bom isso aí para o futuro, não. Nossas considerações finais, né? Porque essa conversa foi muito proveitosa. Acho que tirou a dúvida de muitas pessoas, né? E foi de grande ajuda, né? Para quem às vezes o pai, a mãe, e às vezes tem um filho autista, né? E não faz acompanhamento nutricional, né? E é muito importante esse acompanhamento nutricional. Sim, e outra coisa, eu sei que não é fácil a gente ter um diagnóstico desse, não é fácil, né? Um pai que sempre desejou que o filho fosse perfeito, né? Porque a gente quer que nosso filho seja o melhor, né? Melhor que a gente, né? E aí quando você se depara com o diagnóstico, você acha que seu filho para de falar, tá batendo a cabeça, tá com agressividade, você acha que ali é o fim do caminho, né? O fim da sua jornada ali. E você entra em luto,
você entra em desespero, porque você entra na negação, acha que não é. Mas eu digo a você, o que eu te dou conselho é que vá para a ação, certo? Não fique nessa lamentação, certo? Quanto mais você atrasa esse tratamento, mais agredida essa criança está sendo. Então, é emergencial, é para ontem. Então, comece logo a agir, tá? Entender as causas, os porquês, tá? Comece já a melhorar esse cardápio, essa dieta dessa criança. Comece já a dar o melhor, certo? Ou seja, o mais natural possível, tá? Tente avaliar e entender os propósitos da vida, certo? Então, assim, como aconteceu comigo e eu estou aqui hoje conversando com vocês, é porque teve um propósito. Eu só acredito em Deus, eu acredito que tudo na vida, né, nada é por acaso. Nenhuma folha cai se não for de um propósito. Então, a gente precisa entender esses propósitos, tá? Os porquês da vida, tá? Ir para a ação, tá? Uma autorreflexão, uma autoavaliação, né? Por que foi acionada essa genética. Então, tem algo errado na minha casa, tem algo errado eu fazendo para minha família. Então, vocês olharem em volta, né? O que vocês estão fazendo consigo mesmos, com filhos de vocês. Então, esse inocentezinho, ele não tem o poder de ir no supermercado ou de ir no hortifruti e fazer as compras. Ele não tem. Ele depende de você e ele precisa que você o alimente de uma forma mais natural possível. Mais natural possível, e tenho certeza que se a casa toda se adequar a essa alimentação natural, todos irão receber frutos, todos. É a mãe que vai deixar de ter enxaqueca, é o pai que vai deixar de ser bipolar ou de ser agressivo, ou de ser, né, estressado, é o irmãozinho que vai deixar de ter as alergias. Então, assim, nosso mundo, infelizmente, está muito tóxico. É a mensagem que eu deixo para vocês. É para tratar ontem, tá? E sair e ir para ação. E nós aqui vamos deixar na descrição, né, do vídeo o endereço da doutora Adriana Marinho, né? E também quem tiver dúvidas, né, a gente encaminha para ela poder estar respondendo, porque eu sei que tem muitas pessoas com dúvidas, né, muitas pessoas que necessitam de uma pessoa para dar apoio, para ajudar, que às vezes fica perdido, realmente. A desinformação é uma coisa que anda muito solta perto de nós, né? Nós vivemos num país muito desinformado. Sim. Sobre vários assuntos. E eu acredito que ela vai responder todo mundo com maior alegria, né? Sim. E é isso aí. Vamos seguindo aí o nosso caminho. Quem quiser, siga a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, que a nossa missão aqui, né? Nossa missão na Terra, né? É trazer informação. Sim. E ajudar as pessoas a caminhar bem, né? E a gente queria deixar o agradecimento, né, em nome daqui, do nosso canal, em meu nome, por essa disponibilidade de tempo, que tempo hoje é difícil, né, de vir aqui e dar essa aula para essas pessoas que precisam tanto de informação. Meu muito obrigado. Eu que agradeço o convite e é um prazer sempre falar sobre esse assunto, que realmente é um assunto que é muito, né, a informação é muito importante, e eu sou do lema que se não for para servir, não serve para viver.